Olá, que bom ver você por aqui. Vamos aos nossos 2 relatos da semana? Em primeiro lugar, eu quero te lembrar do conteúdo. Se você quer mais vídeos como esse, onde eu trago a tradução de relatos de EQM de fora do Brasil, eu preciso que você deixe seu comentário, o dia que você está vendo e a hora que você está vendo esse vídeo. Isso é muito importante para que esse trabalho continue sendo feito. Vamos falar um pouquinho sobre a EQM de hoje. Nessa EQM, eu vou dizer para vocês que eu fiquei realmente surpreendida. Eu sei que para muitos de vocês que nunca passaram por uma EQM ou que estão apenas tentando decifrar o que aconteceu com vocês, fica meio complexo de falar de sensações onde se sente tudo, onde se comunica telepaticamente, mas é exatamente isso que acontece. E eu quero chamar a atenção a um ponto muito importante dessa EQM do David, que aconteceu em 1979. Eu vou pedir para você prestar atenção em um ponto onde ele fala da energia da música de rock pesado que ele estava ouvindo e de como isso interferiu na sua energia, causando dor ao seu campo espiritual, à sua fagulha de luz, à sua consciência, quando ele conseguiu deixar o corpo. E quero que você preste também atenção nos relatos aonde ele chama a nossa Terra, o nosso planeta escola de Gaia. Você vai ver que interessante, porque existe um certo padrão em cada EQM que a gente vai ouvindo por aí. Então vamos lá, eu preciso fazer essa introdução para que você possa compreender. Espero que você goste, e como esse vídeo ele é muito comprido, talvez eu tenha que dividir em 2 partes. Vamos lá? Vamos começar a história do David. No início do verão de 1979, David tinha 20 anos e tinha problemas para lidar com sua vida. Sua infância não foi muito boa para capacitar ele adequadamente a ter uma vida tranquila e fazer boas escolhas. Ele não tinha autoestima e tudo o que ele fez para encontrar a paz interior simplesmente não funcionou. Ele estava muito infeliz e ele se sentiu perdido e sentia também que ele não era amado. Então, ele começou a fazer uso de drogas e álcool e ali ele encontrou um certo alívio. Ele precisava encontrar a paz dentro de si mesmo. Foi em uma festa que David sofreu de uma overdose de drogas e durante essa overdose ele teve uma EQM. Sua EQM é uma das mais profundas que você vai ouvir. Durante a festa, eu comecei a me sentir tonto e imediatamente tentei o chão para me estabilizar e continuar a ter equilíbrio. A próxima coisa que eu me lembro é que eu estava no carro do meu amigo e aí eu confesso que eu fiquei um pouco confuso porque nós estávamos indo para o norte. Atravessamos uma ponte e continuamos o nosso percurso. Passamos pela minha casa da infância e vi meus pais sentados na varanda. As árvores começaram a me atrair. Eu podia ver e sentir a sua força. Eu vi as suas raízes indo fundo para dentro do chão. Tipo, eu realmente conseguia ver as raízes das árvores chegando fisicamente abaixo do chão. Contei aos meus amigos sobre o passeio do carro depois da experiência e eles me disseram que o único lugar que eu fui
foi para a cadeira, para onde eles me carregaram depois que eu desmaiei ao fazer uso de uma certa quantidade de drogas. Eu estava na varanda sim, mas eu estava apagado. E eles me deixaram ali na cadeira e saíram correndo, porque perceberam que eu estava morto. Já não tinha nem pulso e nem batimento cardíaco. Eu realmente me lembro de acordar na cadeira que os meus amigos dizem que me colocaram, e isso eles falaram depois. Na hora, quando eu acordei, eu pude sentir os órgãos do meu corpo trabalhando. Era tão estranho. Cada órgão do meu corpo trabalhava separadamente e ao mesmo tempo, todos juntos. Eu não podia ver meus amigos em lugar nenhum. Eu via nitidamente todos os cômodos da casa ao mesmo tempo. Era tão interessante, era como se a minha mente, a minha visão e a minha percepção estivessem ampliadas. O aparelho de som tocava um álbum do Doors. O volume estava muito alto para mim. Como eu não vi nenhum dos meus amigos por perto, levantei-me da cadeira e tentei abaixar o volume da música, mas eu não consegui. Não importa o que eu fizesse, a música continuava tocando. Eu conhecia o som e conhecia o aparelho, e eu estava naquele momento tendo um problema real com o barulho da música. O barulho estava me rasgando e eu não conseguia descobrir por que eu não conseguia ajustar e abaixar aquele volume. Aquele barulho me incomodava, me doía, era como se pedaços de mim fossem arrancados e rasgados. Fui entrando em desespero e comecei a chamar os meus amigos, mas ninguém veio. Tentei desconectar o estéreo, mas também não funcionou. Toda vez que eu tentava pegar no cabo para desconectá-lo, eu não conseguia pegar e ele continuou tocando a música bem alto. E esse som sacudia o meu próprio ser, doía as minhas entranhas. Eu corri por toda a casa, chamando meus amigos, gritando repetidamente que a música estava muito alta e que a música doía. Mas eu não conseguia ter resposta de ninguém. Eu implorei para que a música fosse abaixada. Eu tentei sair, mas também não conseguia sair de dentro da casa, porque eu não conseguia sentir a maçaneta. Eu podia ver a luz do dia lá fora, mas não podia sair. Acabei me escondendo no banheiro, em uma tentativa frustrada de escapar do barulho. Olhei no espelho e não consegui me ver. Isso me assustou muito. Perplexo, voltei para a sala de onde havia saído e congelei. Eu vi o meu corpo sentado na cadeira. Parecia que eu estava dormindo. E como eu poderia estar olhando para mim mesmo? Eu fiquei um pouco assustado, porque eu podia me ver de fora, de todos os ângulos diferentes, exceto do ângulo interno. Eu não conseguia voltar para o meu corpo e eu já estava me acostumando a me ver do lado de fora. Eu me senti completamente sozinho, eu estava confuso e com muito medo. Eu tentei voltar ao meu corpo, mas eu não consegui. Eu não conseguia tocar o chão também. Eu percebi neste momento que eu estava flutuando. Eu me levantei em um ponto acima do meu corpo e meio que fiquei lá. Eu não podia mais me mover. Gritei por socorro e ninguém veio. Foi aí que eu tive uma ideia e tentei sair novamente pela porta, mas como o som não parava de tocar, a maçaneta eu também não conseguia pegar. Esse som me incomodava
A dor me rasgava, eu não conseguia tocar a maçaneta, eu não conseguia tocar o som para desligá-lo. Eu estava com medo, eu estava sozinho e não sabia o que fazer. Não entendi naquele momento o que estava acontecendo comigo. Parecia que eu estava tendo uma viagem e que estava tudo muito louco. Pedi a Deus que me ajudasse. Eu acreditava em Deus na época, mas estava meio zangado com Ele por causa da vida ruim que eu estava tendo. E aí eu raciocinei, se Deus fosse realmente o ser onipotente e onisciente que me ensinaram que Ele era, não me deixaria experimentar a dor que eu tinha experimentado ao longo da minha vida. Eu passei por muitas situações difíceis e eu pensei que se houvesse um tempo em que eu precisei de Deus no passado, nenhum desses eventos eu precisei mais do que eu estava precisando agora. Eu precisava muito de Deus. E eu não fiquei desapontado com o resultado do meu pedido de ajuda. Foi instantâneo. Eu estava pensando isso, imaginando Deus e pedindo para que Ele me ajudasse naquele momento. Eu estava desesperado, eu estava com medo, mas eu me conectei profundamente e pedi para que, se Ele existisse, Ele viesse me ajudar. E imediatamente eu olhei pela porta, eu fui atraído do lado de fora e vi nesse momento um lindo ser parado ali. Os seus pés não tocavam o chão. Os seus pés simplesmente se misturavam no ar. Ele parecia tanto feminino quanto masculino e era jovem. Eu não poderia dizer o seu sexo. O seu cabelo era encaracolado e ele era da minha altura. Ele tinha esse brilho sobre ele também. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. O brilho perto dele era como se fosse um contorno, para que vocês possam entender. Perto dele era verde, depois ficava azul, depois branco, branco puro nas partes de cima. Imagine um contorno com uma camada, depois outra e depois outra. Essas camadas de cores emolduravam todo esse ser. Perto dele era verde, depois ficava azulado e depois o mais puro branco. E ele me disse: estou aqui para ajudá-lo. Mas quando ele falou, a sua boca não se moveu. Na verdade, eu não o ouvi falar com os meus ouvidos. É meio estranho de falar isso, mas eu simplesmente senti o que ele tinha dito. É como se ele despejasse isso diretamente na minha mente. Eu estou aqui para ajudá-lo. Quando vi esse ser e ele falou comigo, imediatamente eu não tive mais medo. Eu senti paz, uma paz e um conforto de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Senti a paz que passei a minha vida toda procurando. A sensação, essa sensação de paz, de aconchego, de acolhimento, era muito familiar para mim. Era como se eu já tivesse sentido isso antes. Mas eu tinha certeza que não foi nesta vida, porque aqui a minha vida era uma bagunça. Esse ser maravilhoso me chamou por um nome que eu não me lembro. Eu disse a ele que ele deve ter se confundido, que eu era o cara errado e que esse nome que ele usou para mim não era o meu nome. Ele riu e disse que era assim e que eu era um grande mestre e que tinha acabado de esquecer quem eu era.
Eu não acreditei nele, porque eu realmente não sabia ao certo o que era um grande mestre. Então, se eu fosse esse grande mestre, eu não teria todos os problemas que eu estava tendo, que tive até aquele momento. E aí, é tão engraçado falar isso para vocês, mas nós estávamos ali nos comunicando e eu questionando ele sobre ele ter me chamado de um nome que infelizmente eu não me lembro. Eu voltei dessa experiência sem lembrar o nome, mas tudo isso, todos esses questionamentos eram feitos dentro da minha mente. Eu sentia palavra por palavra. Foi nesse momento que eu senti que eu era um ser maligno, porque é isso que me foi dito na minha vida várias vezes por muitos anos, nessa minha vida física. E aí ele me disse que não, que eu não era. E ele me disse o seu nome, mas eu também não me lembro. Algumas coisas não me foi permitido lembrar. Ele me disse que sempre esteve comigo e que sabia que eu tinha uma vida muito difícil. E ele me ajudaria a entender o porquê, mas só se eu realmente quisesse entender. Ele me disse que iria me ajudar a lembrar quem eu realmente sou. E ele também disse que entenderia se eu não aceitasse e nem acreditasse nele, mas ele se ofereceu para provar para mim. E ele sabia muitas coisas sobre mim. Ele me contou coisas que eu fazia quando criança, estando sozinho, provando para mim que ele sempre esteve comigo. E ele ia me trazendo os eventos e as coisas, e eram momentos realmente que marcaram toda a minha infância e a minha vida até aquele momento. E que eu estava realmente sozinha, que não tinha como ninguém saber desses detalhes. E ele chegou a me contar coisas que eu havia pensado. Ele me disse que eu podia ir para qualquer lugar que eu quisesse. E ele me mostraria como fazê-lo, claro, se eu quisesse e permitisse. E ele disse ainda que se eu precisasse voltar ao meu corpo, eu poderia voltar. Meu corpo ficaria bem, porque eu ainda estava ligado a ele de alguma forma. Quando falávamos um com o outro, fazíamos telepaticamente. A expressão em meu rosto era de uma felicidade plena durante todo o tempo. Foi aí então que eu percebi que ele dizia a verdade. E eu disse a ele que sim, que eu adoraria que ele me mostrasse cada uma dessas coisas. E que também eu adoraria ver as pirâmides do Egito e também o sudoeste dos Estados Unidos. Ele me contou que tudo o que eu tinha que fazer era confiar nele, pensar onde eu queria ir e imediatamente nós iríamos para aquele lugar. Foi então que eu pensei nas pirâmides e estávamos lá em instantes. Na verdade, eu nem sei por que eu escolhi as pirâmides. O pensamento simplesmente surgiu em mim. Enquanto estávamos lá, ele me contou algumas coisas sobre as pirâmides e sobre o Egito, que eu não me lembro agora. E eu realmente gostaria de poder lembrar o que ele explicou enquanto estávamos lá, porque eu sei que aquilo era altamente significativo e tinha a ver com o futuro da humanidade. A energia foi a mais baixa em áreas onde havia estruturas feitas pelo homem nas cidades do mundo. Eu vi energia saindo dos seres humanos que vivem nas cidades. E ele me explicou que os seres humanos são os produtores básicos de energia na cidade, porque
o seu nível de vibração é relativamente baixo. Por isso, a energia é geralmente menor. Eu podia ver as fontes mais altas de energia nas cidades. Ele me mostrou pessoas que tinham níveis de energia mais altos. E algumas dessas pessoas que estão vivendo aqui na Terra conseguiam até conversar com ele, com esse ser que me acompanhava. Mas eu também vi almas sombrias durante o tempo que o ser e eu passamos em Gaia. As almas escuras eram espíritos presos à terra que se recusavam a ir para a luz. Eles atacavam as energias dos humanos, ainda em forma humana, e tentavam usar essas almas para impedir a evolução do espírito. Tudo isso me foi dito. Me foi dito também que eu estava protegido desses espíritos, contanto que eu escolhesse focar no amor e em mim. Os espíritos nem tentaram nos afetar. Na verdade, eu passava por eles, acompanhado desse ser, e eles simplesmente nos olhavam com olhares desagradáveis e iam embora. Me foi dito que eu conheceria esses espíritos quando os visse, e me disseram para dizê-los para irem para a luz. A luz é uma escotilha para o lugar onde todas as almas vão, se quiserem. Me foi ensinado que o livre-arbítrio é respeitado e que esses espíritos que vivem na sombra e que sugam a energia dos humanos, baixando assim a sua vibração e se alimentando delas, eles estão na sombra porque eles não têm coragem de pedir uma regeneração para a luz. Porque a partir do momento que uma alma, que um espírito, que uma consciência, ela pede ajuda, essa ajuda, ela chega, assim como chegou para mim. Eu podia ver toda a energia ao redor dos humanos também, todos os diferentes níveis e cores. Aquilo foi mágico. Esse ser explicou a energia dos humanos para mim. Ele disse que a energia vinda dos humanos é o que os espíritos usam para avaliar a condição espiritual de determinados seres humanos. Ele disse que quanto mais clara e brilhante a cor, mais avançado o espírito é. Ele disse que ver a aura em torno de um espírito é útil para determinar o quanto um determinado espírito precisa trabalhar em seu desenvolvimento. Ele disse ainda que os seres superiores sabem para onde ir e o que fazer para ajudar uma alma presa à terra, para que possam progredir se assim o desejarem. Ele me disse que todas as almas têm essa energia. É por isso que eu podia ver isso em todos os humanos que eu via. Ele disse que eu era do mesmo tipo de energia que ele, mas que a minha vibração é menor quando eu estou na forma humana. E com o tempo, a minha energia aumentaria para corresponder à sua intensidade, claro, desde que eu optasse por tomar a iniciativa de evoluir conscientemente a minha alma. Todas essas informações vinham diretamente dentro da minha mente e é como se tivesse conectado com o meu coração e com o meu sentimento, porque eu sabia a verdade de cada uma dessas palavras. Ele me disse ainda que há muito nesse planeta que os espíritos podem ver e os humanos não, porque as suas vibrações dos humanos são muito baixas
Ele me mostrou a vida nas árvores, por exemplo, e eu podia ver como um espírito, mas não podia ver na minha forma humana. Isso também me foi explicado. Ele me explicou que os seres de vibração mais elevada que vivem aqui na Terra, mas não são humanos, são partes da Terra. Ele explicou que esses seres eram como os zeladores da vida física no planeta. Ele disse que esses seres cuidam do que chamamos de natureza. Existem seres cuidando da vida vegetal, existem seres cuidando da vida mineral e existem seres cuidando da vida à base de água. Esses seres de escalão inferior trabalham juntos para garantir que todos os aspectos da natureza sejam protegidos e permaneçam saudáveis. Quando o planeta estava evoluindo, esses seres etéreos eram os que mantinham o equilíbrio da natureza. Ele também me explicou que o planeta que chamamos de Terra realmente tem um nome próprio. Ele me disse que a Terra é realmente chamada de Gaia. Ele disse que Gaia tem a sua própria energia e que Gaia é realmente um verdadeiro ser vivo. Eu perguntei se a energia podia ser vista e ele disse que temos que estar longe de Gaia para ver a energia e apreciar toda essa áurea de Gaia. Ele disse que humanos são aqueles que podem manipular a energia de Gaia através das suas escolhas. Ele disse que nós, os humanos, escolhemos viver em harmonia com a energia da Gaia, é bom tanto para a Gaia quanto para nós. Ele disse que se os humanos abusam de Gaia, machucam Gaia, alteram a sua estrutura energética. Foi-me dado um exemplo de como os humanos desmataram o planeta e isso reduziu drasticamente a energia disponível, mas rapidamente do que poderia ser restabelecida. E isso gerou um desequilíbrio energético para todos os humanos que vivem na Terra. Ele disse ainda que Gaia era muito forte, mas ela estava enfraquecida consideravelmente, uma vez que os humanos optaram por usar os recursos de maneira inconsciente e inconsistente com as leis universais.